Então, bem-vindos a todos, né? Hoje, estava comentando aqui com o pessoal, normalmente é a nossa aula da turma 1, 2002, 2020, que começou a educação fundamental em 2020 e que está finalizando a cartografia agora, né? Então, eu combinei com a turma de, nesse dia de hoje, fazer essa palestra especial sobre esse tema tão importante que é a questão da mutação de 2027, de acordo com os ciclos globais, né, com o desenho humano. Então, na verdade, abrimos e convidamos a todos aí que estão no desenho humano, que estão nas redes, estão todos bem-vindos. Eu vou sair do vídeo aqui, na verdade era só para dar o oi, primeiro contato visual, mas vamos sair do vídeo porque aí a conexão não fica tão pesada, a gravação também não. Eu vou mutar todo mundo aqui que não vai poder falar para não pegar os ruídos de vocês, tá? Depois, lá no final, eu abro novamente. Ok. Bom, vamos lá. Vou começar aqui, gravando já. Então, gente, bem-vindos a todos, dia 21 de abril de 2021, para conversar sobre esse assunto, porque eu sinto assim como um encontro, né? A maioria que está aqui são pessoas que estudam na Escola do Desenho Humano Brasil, ou já estudaram, ou já fizeram análise comigo. Então, basicamente é uma conversa para eu conseguir passar essa síntese desta palestra que o Ra deu sobre 2027, né? Que são... basicamente, o desenho humano surge em 1987, que não é muito tempo antes, né? Mas, a partir desse momento, é quando, através do desenho humano, nós podemos ver uma estrutura fixa de como que nós estivemos aí evoluindo para cumprir esse nosso papel de, a cada geração, trazer a evolução da forma que, veja, se você olhar lá para o começo, o homem primata, que não falava, né, ele não tinha como, no corpo dele, falar, ele conseguia só... né, eram grunhidos, e, de acordo com o desenho humano, a nossa laringe, que é essa linguetinha na garganta, ela era embutida no cérebro para o homem primata, por isso ele não conseguia né, articular uma palavra. Então, entre 85 mil e 90 mil anos, a partir de 1781, nesta época, nós estivemos desenvolvendo o nosso potencial da consciência mental, que é justamente isso. Lá, então, por volta de 90, 85 mil anos antes de 1781, começou a nascer as primeiras pessoas com a laringe, né? Caiu a laringe, né? Então, a partir daquele momento, através de todos esses anos, nós desenvolvemos a nossa consciência, potencial de consciência mental, que é toda a questão cognitiva, é toda a nossa, digamos assim, diferenciação como mamífero, né? Que nós conseguimos ter uma consciência autorreflexiva sobre as coisas. Entretanto, o desenho humano está aqui para mostrar, né, que existe uma linguagem, né, uma sublinguagem, digamos assim, que nós todos estamos o tempo todo conversando uns com os outros, entretanto, nós não a conhecemos, que é essa linguagem atômica, a responsabilidade atômica que cada geração traz no corpo, aí então, para levar essa evolução da forma para frente. Então, veja, 1781,
tem aí um movimento planetário que fixa essa mudança toda, né? Foi essa data aonde então completou-se todo o desenvolvimento, né, do nosso potencial mental, e nós estamos há 2.500 anos desenvolvendo então aí a consciência emocional, né, que o Ra explicou para nós, os alunos dele, que tem a ver com a pessoa, quando entra na aura da outra pessoa, ou ela vive ali atomicamente um potencial de consciência emocional, ou não. E isso, na prática, significa, né, aquela questão primata humana ainda que mata o outro, mata para comer. Este ponto está, digamos assim, né, em evidência nesse cronograma de evolução humana, e 2027 é outra data fixa por planetas aí, que marca uma virada, mais ou menos como essa que teve lá da caída da laringe, 85 mil, 90 mil anos antes de 1781, 2027 marca o nascimento de um novo potencial na forma humana que conhecemos o desenho humano como o rave, né? A palavra rave em inglês significa acontecimento, certo? Então, é a próxima, digamos assim, né, evolução da forma que estamos caminhando, né? E agora, nos últimos anos, né, porque eu ouvi isso, por exemplo, lá em 2005, quando eu cheguei no desenho humano, no começo era bem complicado para mim conseguir até colocar na minha visão, né, porque nunca tinha ouvido falar disso, né, como assim consciência global, como assim, né, evolução emocional, né, mas então o desenho humano nos traz a nossa atenção para esta evolução da forma e a responsabilidade que nós temos dentro desse processo. O desenho humano é uma ciência, a ciência da diferenciação, e ela só acontece de forma empírica. Então, o poder e a própria ciência desenho humano, ela está no seu poder ali quando a pessoa está colocando em prática o desenho dela e fazendo o processo individual, porque a trajetória de autoconhecimento com o desenho humano é uma responsabilidade intransferível, né? Quer dizer, é uma viagem, é uma jornada bem individual, né? Que a pessoa vai aos poucos, ela se observando e eventualmente então ela consegue ver realmente ali o que está acontecendo, né? Quem é que está lá tomando decisões na vida dela, se é o ser ou se é o grande aprendiz, no caso o estudante, que é o não ser, que tem uma função específica, que é fazer girar essa roda da vida, né? Então, o não ser, as nossas aberturas, é sempre onde nós vamos lá buscar a aventura e aonde podemos nos perder, porque podemos lá tomar uma decisão de acordo com o que pensamos, né? E, entretanto, todos nós temos aí, né, esse potencial do ser de 9 centros que o desenho humano nos apresenta. Como? Como uma síntese de 8 conhecimentos contemporâneos e 8 conhecimentos ancestrais. Aqui também tem os sites oficiais que são recomendados para você acessar internacionalmente em inglês aqui. Nós temos bibliotecas gratuitas com conhecimento básico, que bastando você absorver aquele conhecimento e aplicar, você está dentro, né, já está praticando o seu desenho humano, e no Brasil, o desenho humano Brasil. Bom, vamos lá. Então, o Ra, ele, na verdade, deu vários cursos, né, como ele mesmo diz, né, o desenho humano é muito complexo, de certa forma, assim, né? São várias áreas que você vai tratar sobre a vida, né? Entretanto, agora nós vamos focar nesse momento onde ele falou sobre 2027, que é um marco global mais importante que nós vamos, como humanidade, experimentar agora, né? A grande mutação. Então, nos primeiros 3, 4 slides, eu tirei lá e traduzi como que ele mostrou que essa mutação está chegando, né?
Então, basicamente, ele quis nos mostrar que agora nós estamos vivendo tempos, os mais extraordinários tempos que a gente possa imaginar, né? Porque a gente nem consegue imaginar o quão extraordinário realmente é, porque nós estamos realmente no momento de acessar aí um alinhamento de ser capaz de mudar nossas vidas, né? E descobrir como realmente nós somos como seres únicos, né? Então, na verdade, nós conhecemos aí a história da humanidade, mas a forma como ela tem sido ensinada de forma muito injusta, porque nós não temos acesso realmente ao essencial e que nos traga aí um conhecimento real para a gente poder identificar o que está lá. Não, a história, o que ele quis dizer aqui, é que ela está muito realmente assim contada, pintada de um jeito, certo? Mas, na verdade, nós estamos vivendo dentro dessa evolução da forma e nós estamos dentro desses ciclos globais. E esses ciclos globais são parte, né, do padrão mecânico da vida. Por exemplo, se você olhar lá há 400 anos atrás, nós não vivíamos como nós vivemos hoje, né? Os padrões evoluíram, mudaram nos últimos anos, e hoje nós temos uma forma diferente de como estamos no mundo, certo? Então é isso que ele começou a mostrar, ok, veja, existem padrões, né? Eu vou disponibilizar as imagens com essa informação depois, então fica tranquilo. Eu só vou tirar esse, só um pouquinho aqui que eu vou tirar esse negócio aqui, esse barulho aqui. Ai, acho que tem gente fora. Ai, vou ter que pedir... com licença, só um pouquinho aqui, porque algumas pessoas pediram o link aqui e não receberam. Só um pouquinho, gente. É um alinhamento bastante único. Ok. Vamos lá. Silvia. Silvia. Ok, acho que foi. Bom, deixa eu só dar um passo atrás e voltar aqui. Então, gente, esse material depois eu vou enviar para vocês, tá? Com essa informação aqui. Então, basicamente, o Ra começou a palestra dele falando de que nós não conhecemos a história completa, né? E que, basicamente, nós estamos dentro de ciclos globais de evolução da forma. E essa área é muito fascinante, que o desenho humano mostra, né? Isso. Não que o desenho humano seja, né, o único que mostra, não. Na verdade, essa cultura começa já lá no sistema Indo-Brahmani, né, que é profundamente conectado com a precessão do equinócio, né? Então, essa informação, ela estava por aí, ela estava lá na astrologia, ela estava em todas, né, as outras áreas. Entretanto, o desenho humano, ele traz essa síntese, né, porque ele traz a questão lá dos neutrinos, que é a parte atômica, que é aonde entra na prática, basicamente, como que esse programa nos programa. Então, nós vivemos aí dentro de vários ciclos, cada ciclo tem um segredo. Se essa mandala fosse um relógio, se essa mandala fosse uma fechadura, ela teria, por exemplo, segredos. A cada ciclo ela vai girando e vai mudando o segredo daquela fechadura, daquele ciclo, daquela evolução, daquele momento. E nós estamos no momento, que é o que termina em 2027, nós estamos vivendo dentro do ciclo da cruz do planejamento,
São 412 anos que vai dar entre 1615 e 2006, de que nós estamos vivendo no segredo dessa fechadura, que é basicamente a cruz do planejamento. No desenho humano, quem já conhece desenho humano, entende que nós temos lá no desenho de cada um, Sol e a Terra, do momento que nós nascemos, e Sol e a Terra, de 88 graus anterior ao nosso nascimento, que compõe a nossa cruz de encarnação, é um ângulo, certo? E esse ângulo, ele cria aí movimento na mandala e eles vai se completando. Então, quando nós completamos um ciclo, né, muda o segredo ali da fechadura e entra outra cruz que traz completamente outra programação. Então, 2027 é sobre isso. É sobre nós evoluirmos destes 412 anos aos quais nós estivemos aí evoluindo dentro do condicionamento da cruz, da cruz do planejamento, que traz a porta, o 3740, que forma o canal da comunidade. Então, realmente, lá no começo, né, de 1615, nós começamos a nos reunirmos nessa relação. Você trabalha aqui para mim ou para nós, né? Você trabalha conosco e eu vou te dar afeição, vou te dar aquilo que você precisa. Em torno, nós vamos ter essa barganha aqui, no qual a gente vai trabalhar junto, cumprir as demandas da humanidade, né? Então, é um contrato material, né? Entretanto, esse contrato material, ele não é sobre a comunidade, não é sobre trabalharmos juntos e cumprir realmente as demandas da comunidade, não. Isso lá, quando começou, isso lá é sobre o Ramsés, sobre o Alexandre, sobre o Napoleão, entende? Então, é basicamente algo, digamos assim, controlado pela autoridade ali, que o eu assume, digamos assim, certo? Porque tem essa barganha, dessa troca, desse trabalho. Veja, lá naquelas épocas, se você tinha algo novo, era considerado magia negra, né? Você não podia falar ali ou demonstrar que você tinha poder, porque aquilo te colocava em risco perante essas organizações, certo? Que estavam no comando de lhe trazer ali uma oportunidade, entre aspas, né, do trabalho. Então, é uma estrutura, certo? É uma estrutura. Então, no começo lá de 1615, todos esses desenvolvimentos intelectuais da humanidade, né, foram oferecidos para a comunidade daí, porque não havia mais escolha, né? Nós entramos numa era, numa nova programação, e aí nós, digamos assim, refinamos isso, né? E o que nos levou a essa idade industrial, na organização através da construção de fábricas, trabalho organizado para a comunidade e, obviamente, as demandas dessa estrutura, porque o que vai fazer com as crianças, né? O pai e a mãe vai trabalhar e as crianças. Então, começou a educação institucionalizada também, a programação das mentes, né? Então, a comunidade ela começou a ser divulgada, né, e formada por uma institucionalização da educação, né? E, claro, junto com isso veio, entre aspas, o benefício, né? Então, é o que nós hoje em dia chamamos de medicina moderna, ou a construção de hospitais, centros de saúde, todas essas coisas. Então, isso faz parte desses 412 anos até 2006. Para onde nós vamos agora, né, é completamente uma nova forma de como nós vamos nos reunir, que eu vou mostrar também ali mais para frente aqui nos slides. Mas, para finalizar aqui a ideia inicial, como o Ra introduziu, basicamente a informação, né, depois você vai poder ler com calma, mas basicamente, né, nós estamos num mundo agora, né, que ele está diferente.
né? Ele continua, né, vastamente institucionalizado e controlado, né? Não porque nós queremos, não porque seja pelo qual nós trabalhamos, né? Basicamente, é um condicionamento mesmo, do qual nós estivemos sendo condicionados por esses 412 anos para trocar a nossa evolução por esse tipo, digamos assim, de crescimento e progresso como ser humano na face da Terra, certo? Mas, basicamente, o que o Ra queria dizer aqui no começo é para nós nos prepararmos para dizermos adeus para toda esse planejamento organizado que nós já estamos vendo que ele está indo embora, porque o movimento chegou, né? Então, nós ainda somos aqui os adultos dessa era, nós somos o Homo sapiens intrânsitos, que vamos, né, ser aí testemunhas dessa grande mutação em 2027. Então, a partir de 2027, chega o rave, que são as crianças que vão nascer, já com o corpo fisicamente pronto para começar a desenvolver essa consciência emocional, que é no plexo solar, certo? Né, no centro de consciência emocional, que para eles vai haver uma forma diferente de como eles, quando um encontra o outro, se comunica atomicamente. A capacidade que o homem Homo sapiens em trânsito tem de ir lá matar o animal e comer o animal, essa capacidade está indo embora, essa conexão atômica, ela vai embora, né? E o rave nasce e, de acordo com a informação, claro que a gente está aqui para assistir, porque esse conhecimento não é para prever nada, é para entender, né, o que está acontecendo quando você olha à sua volta e constata você mesmo, né? O desenho humano é totalmente empírico, né? Então, eles vão nascer sem essa necessidade aí de se alimentar através de algo morto, carne, ou que seja, né? E por conta disso, né, é como lá no começo do homem que começou a falar que a laringe, né, a laringe caiu, né, saiu lá de ser totalmente lá embutida no cérebro, agora dentro do nosso corpo, né, dos nossos das crianças que nascem a partir de 2027, eles então vão nascer com esse corpo pronto para viver a consciência emocional. Quer dizer, a consciência é a seguinte, que eles conseguem entrar um na presença do outro, no metro quadrado do outro, né? E vão conseguir viver uma consciência emocional e não matar o semelhante, certo? Vamos lá. Então, normalmente, se você olhar aí num ciclo global completo, você vai olhar aí para uma época que tem aí 6 eras, né? Então, se você olhar para a época de 16.513 a.C. a 3.674 depois de Cristo, nós temos aí esse movimento de 6 momentos de mutação, e aonde nós estamos agora é aqui. Deixa eu pegar meu lápis aqui. Nós estamos aqui, ó. No fim aqui desse grande, digamos assim, momento de evolução que comporta aí todas essas épocas aí, né? Então, veja, nós estivemos aí, então, vivendo o ciclo da cruz do planejamento, que traz, então, ó, Cross of Planning, cruz do planejamento, que traz essas portas aqui, que contêm um aminoácido específico, responsável, né, por esse condicionamento, e nós estamos indo, então, a partir de 2027, para uma nova, um novo segredo da fechadura da mandala, que é a cruz do fênix dormente.
Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Como que isso acontece? Então, se você imaginar que o Sol, ele parte aqui do 41, sempre ele leva um ano para girar em volta do Sol, aqui, em volta, né, nessa mandala. Cada porta que ele fica mais ou menos 6 dias, né? Então, se nós dividirmos em 4 estações do ano, da mesma forma que nós temos aí as estações da natureza, nós temos a relação do condicionamento dos neutrinos. Então, o Sol nos traz 70% dos neutrinos que nós estamos recebendo no nosso corpo, que são 50 trilhões de neutrinos por segundo. Os neutrinos são partículas subatômicas em maior abundância no universo, que carregam aminoácidos, que nós temos esses aminoácidos no nosso corpo. Então, nós recebemos essa programação atômica aí que nos leva rodando essa mandala todo ano, por muitos e muitos e muitos anos. Então, na base, a evolução é sempre, ela começa num momento onde a pessoa vai pensar em algo que ela nunca pensou antes, depois aquilo vai ter uma pressão para trazer para a matéria, depois vai mostrar para o outro, e depois, claro, o que mostrou para o outro já se transformou, né? Então, atomicamente, cada um de nós tem um desenho e nós trazemos essa força vital que vai realizar aquela função, né? Então, é muito bem organizado o programa dos neutrinos e e o programa dos neutrinos sabe o que está fazendo aqui. Então, nós vamos agora focar nesse ciclo de 1615 a 2026, que é o que nós estamos no momento. Então, a pergunta é, estamos no comando? Quer dizer, a nossa mente pode ter a vaidade de que está no comando. Entretanto, quando nós paramos para o autoconhecimento e começamos a assistir a nós mesmos, nós começamos a entender que existem, né, muito mais variáveis ali do que a nossa mente, de fato, percebe, né? Porque se a nossa mente fica só pensando, 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 ela ocupa o tempo e o espaço dela dentro daquele pensamento que se torna limitado. O momento que você para e olha para assistir a você mesmo, que você conhece o seu desenho, e você começa a ver realmente você ali em ação, no filme da sua vida, você começa a compreender que não estamos no comando. Estamos dentro desse mar de neutrinos, partículas subatômicas em maior abundância do universo. O Sol produz 70% de neutrinos, Júpiter 3%, e o resto é produzido pelas supernovas. E por trás desse programa de neutrinos que nós recebemos o tempo todo, então nós temos essa evolução aí da consciência global. Né? Então, quando você lá tem seu desenho, você vai ter o Sol e a Terra, né, no momento que você nasce, né, onde é que estavam, e também 88 graus anterior. Né? Então, essa responsabilidade aqui, atômica, eu gosto de chamar assim, né, ela se torna, digamos assim, a sua trajetória junto aqui com esse movimento, né, também dos nodos, e com aquilo que você veio, né, alinhar, seja lá para desenvolver aí as verdades da sua vida, a espiritualidade, a ilusão, a própria evolução humana. Então, todo mundo tem ali uma responsabilidade específica, única. E como é que isso acontece? Well, atomicamente, nós somos seres atômicos dentro de um mundo atômico. E esses neutrinos, então, na hora que nascemos, já temos a impressão ali do mecanismo que nós viemos, digamos assim, viver nessa vida. Né? A personalidade, né, e o corpo. Então, não temos escolha. Nós estamos recebendo 50 trilhões de neutrinos, né, por segundo no nosso corpo,
E esses neutrinos, eles vão, então, nos trazendo aí condicionamento. Por exemplo, aqui no meu desenho, você pode ver que eu tenho 3 centros abertos, que é por onde, então, ali eu me comunico, né, com o mundo externo, é onde eu recebo, né, condicionamento externo. Então, vamos supor lá que, por exemplo, eu tenho essa porta na garganta aqui, porta 33, né? Quando, por exemplo, o sol entra na porta 13 e fica lá 6 dias, de repente eu fico com esses 2 centros definidos. Por esse tempo dos neutrinos, aí a impressão que eu tenho é que eu, né, eu vou ampliar essa questão toda aqui, que é assumir um papel que vai contar uma história lá, que lembrou de todo um processo que viveu de forma abstrata, que teve que fazer sentido lá na cabeça, o que eu realmente sentiu quando viveu aquilo, e aí contar uma história que, obviamente, se você olhar lá para a minha cabeça, vai levar ao entendimento, né, com alguma sensibilidade emocional, vai levar algum entendimento para a pessoa se transformar, ou eu mesmo me transformar. Então, nós temos um mecanismo único, certo? E não estamos aqui para brigar com ele, né? Então, o desenho humano nos traz essa linguagem para nós começarmos a enxergar mesmo o que está acontecendo ali, né? Então, o sol, ele sempre vai nos trazer informação ali, aonde que nós viemos para brilhar, e a Terra, né, é o que nos dá estabilidade necessária para a gente conseguir fazer isso, né? Então, nós não temos escolha, mas, de acordo com o nosso desenho, vamos assumindo a nossa responsabilidade atômica. Tá, então, isso é cada pessoa, como ela nasce, o mecanismo que ela traz, né, ali, a responsabilidade atômica dela. Entretanto, então, o programa em si, ele tem, sim, um formato fixo lá, de como ele está nos programando para essa evolução, né? Então, por trás desse tempo dos neutrinos diário, que nos traz aí essa, né, o condicionamento da vida, existe uma sequência, sim. Então, essa mandala, ela tem uma profundidade, né? E, veja, ela é composta lá, então, das fechaduras e as chaves, né? Então, as fechaduras são os maiores temas de condicionamento que nós temos, que vem a ser, basicamente, a direção da nossa vida, né? E o amor, né? Então, amor e direção são os maiores temas de condicionamento global. Por isso, nós somos tão, digamos assim, ligados a esses temas, né? Cada um da nossa forma, né? Então, vou mostrar aqui as fechaduras para vocês. Existem 2 cruzes que se formam por portas que estão no centro G, que é esse centro aqui, que é responsável, né, por amor e direção na vida. Ele é basicamente o nosso motorista atômico que nos alinha, né, que dirige o nosso veículo, porque não precisa a nossa cabeça dizer vai lá, vai aqui, vai. Não, nós temos, né, então a nossa estratégia, nossa autoridade interna, e o motorista consegue dirigir, né? E cada um lá tem o seu centro G. Seja ele definido, colorido ou não, ele é o seu centro G. Se ele é definido, colorido, você tem uma forma fixa, né, de como você vive isso. Se não, se ele é aberto, você veio basicamente para ser o espaço onde isso acontece, quer dizer, né, aonde as coisas vão ser lá. No meu caso, eu tenho G aberto, né, as pessoas conseguem identificar talvez a identidade delas no meu G aberto, porque ali tem um espaço. Então, essa lei básica, lógica, no desenho humano, ela acompanha todo o conteúdo. Aonde tem um espaço, você vai ter ali um condicionamento, então você não pode confiar naquilo ali como algo do seu ser que lhe garante ali uma decisão. Aonde é definido, colorido, sim, aí você pode confiar, porque vai estar ali lhe mostrando qual é o seu tipo,
lhe dando a sua estratégia e também a sua autoridade interna, que vai lhe indicando para você, no seu dia a dia, pôr em prática como toma decisões pessoais na sua vida, né? Mas por trás de tudo isso, existe essa fechadura da cruz do receptáculo do amor, que é composta aqui por essas portas, né, que estão no centro G. Nós temos a porta 4625 e a 10. Gente, me deu um branco aqui no nervosismo, esqueci essa aqui embaixo. 15, porta 15. E a cruz da esfinge, que é sobre a direção. Opa, a direção. A porta 1, a porta 2, a porta 7 e a porta 3. Né? Então, todas essas portas estão aqui nesse centro G, né? Nesse centro responsável pela direção e amor que a pessoa vai estar experienciando ali, né? Aqui, na cruz do receptáculo do amor, é sobre arquétipos de como nós vivemos o amor, né? E, obviamente, aqui é sobre como os potenciais na esfinge, a direção, né? O potencial de movimento do corpo, né? Então, ou nós estamos parados num lugar agora, ou nós vamos em direção a algo. Ou nós olhamos para frente, que é para o futuro, ou nós olhamos para trás e lembramos. Nós estamos sempre dentro de uma dessas direções ou em algum lugar entre elas. O amor também, né? Ou nós estamos lá amando o ser ou não, ou a humanidade ou não, ou estamos amando o corpo ou não, ou amamos o universo ou não. Então, também, de novo, dependendo do movimento, do momento que estamos, nós vamos estar experienciando isso de alguma forma. Então, desta forma, já compreendemos que as nossas decisões pessoais, né, quando tomamos, de acordo com a estratégia autoridade interna, nós temos o potencial de alinhar corretamente, atomicamente, com essas fechaduras, né? Então, quando nós acabamos entrando nas experiências, né, equivocadas, que acabamos vivendo o nosso não ser, é quando nós não entramos corretamente nesse movimento, né? Por isso, estratégia autoridade interna tão importante, né? Porque é um movimento mesmo, certo? Então, essas fechaduras aqui, a cruz do receptáculo do amor e a cruz da esfinge, através delas, existe, então, sempre um novo segredo, né? Agora nós vamos entrar, então... Cada porta aqui dessas duas cruzes vão representar, né, um elemento de como que é feito o segredo, então, da fechadura. Então, veja bem, aqui nós temos a fechadura, que são as portas aqui do receptáculo do amor, e aqui abaixo as portas da cruz da esfinge. De 1615 a 2026, nós temos, então, a cruz aqui do planejamento, certo? Na fechadura da questão do condicionamento através do tema do amor, e para onde nós vamos aqui de 2027 a 2438. Nossa, que distante, né? E também o condicionamento da fechadura da direção, né, que é o tema importante da identidade, como nós temos vivido aí até 2026, e para onde ele vai, então, aqui a partir de 2027. Então, a gente vai compreender, né, esse condicionamento que nos leva a esse novo momento. Eu tenho outro slide aqui que ajuda bem, porque bota tudo junto. Então, vamos lá. Se nós focarmos nos 412 anos que estamos vivendo, né, o programa tem nos condicionado em relação ao tema da fechadura do amor, quer dizer, como nós vamos viver o amor para nos reproduzirmos, através da porta 3740, que formam esse canal da comunidade, são portas tribais, são sobre necessidade material, né? Então, a porta 25, que é o caminho do qual aquele ciclo vai andar,
A porta 37 representa né, e representou, digamos assim, em 2026, esse ciclo que nós estamos findando. Essa porta chama-se a porta da amizade, da família, é sobre realmente estar aberto ali para lidar com as necessidades da família, né, trazer ali uma sensitividade emocional ou não, para fechar um contrato, uma barganha, né? A porta 40 está junto, representando o templo, né? Então, o templo significa o corpo que vai estar, como que o corpo vai estar vivendo naquela época, condicionado para se reunir, para reproduzir. Então, a porta 40 é uma porta do centro do ego. Ela é uma porta sobre a pessoa, apesar de ela estar envolvida em toda essa questão da necessidade tribal, ela olha para si de forma, né, como se fosse uma solidão dela mesma, que ela se torna ali responsável, digamos assim, de prover, né, o provedor, é a porta do provedor. Então, o caminho e o templo tem sido a família e o provedor, essa estrutura que a gente tem. Como? A natureza e o padrão disso. A porta 9, ela é sobre focar no detalhe. A porta 16 é sobre você expressar lá a habilidade a partir da lógica, né? Então, basicamente, através de você ter ou não habilidades, você assume um papel de provedor da família. Então, se você não cumpre isso dentro desses 412 anos aí é quando, digamos, né, o condicionamento homogeneizado vai condenar, crucificar esse tipo de tema, digamos assim, né? Então, para onde que a gente vai agora, a partir de 2027? Então, esse caminho que era a questão de estar lá focado na necessidade da tribo, para prover, através do foco aí nas habilidades, o que a tribo precisa para viver, agora vai para um caminho que a porta 55 já é diferente, ela é no plexo solar, e ela é sobre questões individuais, é o espírito emocional individual. Ele está ali ou não está, né? Então, e o templo, né? Como que vai, né? O templo ali, o corpo da pessoa se comprometer, digamos assim, né? Nesse condicionamento agora para continuar essa evolução da forma e reproduzindo a porta 59, que é uma porta tribal, fica aqui no centro sacral, né? Ela é a porta da sexualidade. Então, nós temos aqui o espírito para a sexualidade ou não, né? A natureza que era de focar no detalhe, nas habilidades, agora a natureza é o poder no agora. A porta 34 está aqui, ela é a porta que leva a energia sacral para o agora, para a pessoa empoderar a ela mesma, mas é um canal que leva a pessoa para um movimento atômico introspectivo para dentro de si mesma. Então, muito ocupada em estar ocupada consigo mesma. Então, olha a grande diferença, né? De uma responsabilidade tribal de estar lá dando e recebendo apoio para a família, para o grupo de pessoas, como provedor, com habilidades, né, focado nisso, para um momento completamente introspectivo de olhar para si mesmo, para se tem poder ali no agora do espírito da sexualidade, então nós vamos estar juntos ou não. A cruz da esfinge, que é sobre a questão da direção. Bom, aqui nós temos de forma diferente, então, a questão da pessoa, que ela vai ser a testemunha, a líder, o exemplo naquele plano, certo? Então, a porta 61, que aqui é uma porta que está aqui
no centro da cabeça, é combustível para pensar, né? Então, essa era a testemunha lá que estava responsável de estar preocupada lá com a tribo, né? E investir nessa habilidade aí, né? Trazendo combustível para saber, né? O 62 já é uma porta aqui que está na garganta, que é uma expressão, um potencial de expressão, aliás, é a expressão lógica já da opinião, né? Então, quero saber, tenho a minha opinião, certo? A porta 32, que vem a ser o exemplo, então, e também por onde vem o medo, né? Essa porta aqui, ela é uma porta que ela mostra ali para a pessoa que é possível, né? Existe um potencial para ela se transformar, uma coisa que ela nunca imaginou que poderia, né? Ela vai lá para a porta 53, né? Que eu já mostro em seguida. Então, a questão do condicionamento da direção ficou sobre a testemunha que quer saber, como um líder que tem opinião, né? E que está aqui, sim, como um potencial de transformação, finalizando o plano, finalizando um momento de maturação. A porta 42 é uma porta aqui, ó, na mandala, no centro sacral, que faz parte de um canal que leva toda uma energia aí de uma força vital de formato para maturação das coisas, início, meio e fim. Em síntese, então, você tem aí, né, o caminho é lá dando, recebendo apoio na família, como um provedor, focado ali no detalhe das habilidades, querendo sempre saber mais, para ter opinião, né, para então trazer um potencial de transformação material para a tribo, através de levar ali para um momento de maturação cíclica, algum processo emocional, porque o 42 ele está ligado com a questão de a pessoa, né, mover emocionalmente aí a experiência dela através do tempo, né? Então, isso tudo é o que a gente esteve vivendo, e agora, então, esse poder no agora do espírito da sexualidade está aqui para viver uma direção como testemunha. A porta 54 fica aqui na raiz, ela é uma porta combustível para essa transformação, né? O papel do líder aqui, que vai olhar para frente, ele vai estar olhando lá para o início de alguma coisa. Veja, é o oposto da 42, né? A 42 é o fim da maturação, o 53 é o início, e você tem no quantum aqui o movimento, o formato, início, meio e fim, início, meio e fim, início, meio e fim, para você sentir, pensar o que sentiu, início, meio e fim, e vai lá, continua, né, o potencial, a força vital atômica ali. Então, agora, nós estamos indo, então, aqui, a porta 53 se torna aqui a fechadura, né, o segredo da fechadura do papel do líder ali, né? O exemplo, que é da onde vem o medo também, a porta 57, é aqui no centro esplênico, que é o centro de consciência intuitiva. Aqui você tem o medo do futuro, né? É sobre você olhar para a verdade agora ou não, né? Então, é o que vai estar ali condicionando esse novo formato de estar e levar essa evolução da forma à frente, né? E o plano, que é a direção ou visão disso, né? A porta 51 é uma porta aqui do centro do ego, que é um centro motor de força de vontade, né? Que leva a pessoa para um centramento individual, aonde eventualmente ela, se ela tem o 25 junto ali, ela vai querer ser a primeira, é o canal que traz competitividade, né? Então, nós temos aí para 2027 em diante, né, o Rave, que nasce dentro de uma nova, digamos assim, de uma nova
de um novo segredo da chave, né, dessa fechadura aí, para abrir essa fechadura para a evolução da forma, que vai estar concentrado em lidar com o condicionamento através do amor, focado, né, nele mesmo, ali, nos seus pensamentos, que seus pensamentos se tornem atos, né, poder no agora. Se tem o espírito emocional ali, correto, né, para então a sexualidade do corpo. A porta 59, ela é uma porta aqui do sacral, porta 59 aqui, que vai ser o templo, né, quer dizer, o corpo mesmo, né, então é a sexualidade ou não, quando eu estou disposto emocionalmente ou não, né, para empoderar agora, né, mas eu estou lá, o 2034 aqui é basicamente bastante introvertido. Então, o que que a gente tem? Nós temos, obviamente, continuamos aí precisando do outro, vivemos juntos para reproduzir, precisamos do outro ali, o toque chega perto, aquela intimidade ou não, entretanto, isso muda, né? Não tem mais nada a ver como criar uma estrutura planejada dentro aí de princípios, aí entra toda a questão aí da relação do homem, né, como ele vive, né, como ele come, a própria ilusão e espiritualidade está sempre em movimento, não quer dizer que seja melhor ou pior, não, é uma evolução. É dentro da própria evolução, ela sempre vai ser, digamos assim, aquele momento do agora. Porque no fim do dia, a humanidade, o ser, o que nós temos sempre é o agora. Né? Aqui nós estamos falando de um agora que vai chegar lá em 2027 e que nós vamos assistir. Então, se você olhar para o mundo de hoje, que, veja, março do ano passado, fevereiro, março ali, foi quando realmente o universo inteiro percebeu o que estava acontecendo com a pandemia, né? Nós podemos olhar para essas grandes mudanças que estivemos experienciando realmente já como parte de como nós estamos nos organizando. Então, sim, o desenho humano tem a cosmologia, tem a parte também do penta, tem a parte do estudo de grupos grandes, né, como tem a parte do estudo do indivíduo, né. Você pode, dentro do desenho humano, seguir para vários lados para entender, digamos assim, o conteúdo, e aí com esse conteúdo, que é a sua nova linguagem, começar a assistir diariamente ali, você já está hiper ocupado só em assistir você mesma, de forma incondicional, dentro desse sistema. Então, não é para acreditar esse momento que eu estou passando aqui, a síntese, né? Basicamente, é o resumo do resumo do resumos, né? Obviamente, o Ra desenvolveu isso em material de forma mais extensa, mas, entretanto, compactada, como ele era, a formato de como ele colocava as coisas, né? Aonde ele fala mais especificamente sobre realmente o significado desta mudança. Eu aqui fiz uma tentativa modesta mesmo, na língua portuguesa, finalmente para compartilhar com todos que têm um interesse genuíno aqui e sente o chamado interno do ser, de dentro para fora deste conteúdo aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, o potencial do ser de 900. Então, dentro deste contexto, o que o desenho humano lhe traz, então, como você pode desenvolver essa nova linguagem, que é uma linguagem que vai ser interna, de você com você mesma, né? E, obviamente, trazendo uma nova linguagem com aqueles à sua volta para atravessar este momento de tão, digamos assim, de tanta intensa transformação, né? Bom,
Você, no desenho humano, pode fazer a sua análise fundamental e você começa a trabalhar aí com o seu tipo, estratégia, perfil. Você começa a assistir no dia a dia realmente, né? Você constata empiricamente e você começa a aplicar, mudar. Por exemplo, quando eu conheci o desenho humano, eu vivia mesmo assim, totalmente manifestadora, né? Eu queria decidir tudo na hora, não nasci para isso, esse aqui é o meu desenho, eu tenho autoridade interna e emocional, não decido as coisas na hora, mas eu decidia tudo na hora. E tinha muita pressão para isso, me deixava muito mal, claro, porque ia contra a minha natureza sempre, né? Quando o desenho humano me mostra essa linguagem, olha, você não precisa decidir na hora, você pode ser você mesma e falar para a pessoa, né? Olha, não vou dizer agora, te digo depois, ou sei lá, me pergunta em outro momento. Trazer essa estratégia, né? Espero para que me perguntem, e quando me perguntam, se é uma decisão pessoal, ainda preciso de tempo, né, para poder, a minha autoridade interna, que seria o tempo, dar tempo para a minha emoção lidar com aquilo ali. Né? Você depois pode ir para o desenho humano avançado, que é sobre o PHS, Sistema Primário de Saúde, onde você lá, então, liga com todo esse conteúdo, como que é correto para você comer, a cognição, os ambientes, né, para o teu corpo, e a psicologia do Reive, que é o cérebro, né, como que o cérebro aí, a fórmula mental dele funciona. Então, esse potencial está aqui para qualquer um, se é correto, esse é o chamado, mas você vai precisar de um tempo para, obviamente, né, desenvolver cada etapa. Né? Então, nós temos profissionais seríssimos, certificados pela Escola Internacional de Desenho Humano, você pode ir lá no IADDS, na Escola Internacional de Desenho Humano, tem um banco de dados onde você constata lá se a pessoa que está ali, né, falando do desenho humano, realmente tem essa certificação, né? Mas aí você pode, com o tempo, fazer o trabalho fundamental, fazer o trabalho do PHS avançado, dar continuidade, né, para a psicologia do Reive, né, e eventualmente chega nas variáveis, que é realmente de forma resumida, compreender aqui como é que o teu cérebro funciona, né? Por exemplo, eu tenho uma mente receptiva, que significa que quando eu ouço as coisas, eu vou armazenando dentro do meu cérebro, eu não crio logo uma estratégia para usar aquilo, eu só recebo essa informação com uma visão focada, né? E o meu corpo, lá o meu cérebro, ele é um cérebro ativo, e no ambiente eu sou aquela que observa, né? É a minha natureza, certo? Então, claro que foi através do tempo que eu fui percebendo, primeiro aqui, depois eventualmente realmente o que isso significa, né? Para eu compreender que quando eu estou lá no meu dia a dia, se eu querer exigir alguma coisa que não seja dentro dessa estrutura aqui, eu estou, né, indo contra o meu ser. Então, leva muito tempo, no mínimo 7 anos, para você, digamos assim, abrir mesmo a visão, né, de realmente quem é que está lá no seu dia a dia. Se é, por exemplo, eu antes do desenho humano queria decidir tudo na hora, fazer tudo para ontem, não esperava para responder. E esse potencial está lá todo dia para eu aprender, né? Entretanto, hoje em dia, depois de 15 anos assistindo tudo isso, e provavelmente continuar assistindo até o resto da vida, né? Eu vou trazendo cada vez mais a minha linguagem interna do desenho humano para eu mesma, de que quando eu já estou lá quase iniciando, tá, respira, volta, espera. Você não precisa decidir agora, na hora. Eu falo comigo mesma. Né? Que esse é o processo, é uma nova linguagem para você falar com você mesmo, da forma que você vai constatando essas informações através do tempo. Então, esse potencial do ser de 9 centros, ele está aí a partir de 1781. São 15 horas. Que é quando o homem completa, então, né, o desenvolvimento ali do centro ágina total.
E estamos aí, então, dentro deste momento da evolução emocional, né? Então, assim, as pessoas que têm o centro do plexo solar definido trazem uma consistência de consciência emocional a qual levam e condicionam a outra pessoa que não tem o centro emocional, no caso colorido, definido, significa então que a pessoa tem ali, né, todo a consciência emocional dela, entretanto ela é aberta, ela não é consistente, essa é a diferença. Não tem bom nem ruim, existe o que é, né? E é para essa consciência que o desenho humano nos desperta. Eu, algumas semanas atrás, estava vendo umas publicações do Ra, onde ele dizia que o potencial do ser de 900 que o desenho humano traz para a pessoa desenvolver através do tempo, toda essa nova linguagem, essa nova educação, basicamente é como se fosse a roupa do astronauta. A partir de 2027 vai ficar bem claro, né? Que se você não conseguir tomar uma decisão de acordo com a tua natureza, se você não confiar, por exemplo, se eu não confiar na minha onda emocional, que significa, se me perguntar na hora uma coisa de primeira é não, você vai ser julgada, vai, vai. As pessoas vão ficar até brabo com você, pessoas que você ama, mas você vai respirar e ser você, confiar nisso. E aí, eventualmente, o tempo coloca todas as coisas no lugar. Não somos nós, né? Existe um movimento natural, o qual a vida rege essa grande sinfonia aí, né? Então, o potencial está aí. Então, gente, essa breve, mas muito breve, né, a informação que eu compartilhei com vocês, quero agradecer a presença de todos aqui, com base nessa palestra que o Ra deu. Eu acho que o Jovian Archive disponibilizou essa palestra gratuitamente algumas semanas atrás, acho que foi no aniversário do Ra, se eu não me engano, que foi por volta de 9 de abril. Eu vou achar esse link e eu vou publicar lá no Instagram, nas nossas redes sociais, para quem entende inglês poder ter acesso à palestra em si, mais detalhada, onde ele mesmo fala o que eu resumi aqui para vocês, né, poderem começar a observar. Eu resumi o conteúdo que ele passou e que ele também nos anunciou, né, para nós termos ciência e observar. Né? É empírico o negócio. É você começar já a olhar isso acontecendo ali na sua frente. Também queria apresentar para vocês aqui, para quem não conhece, a Marianne Winnicott, que no começo, né, que eu comecei a aprender desenho humano, participei de alguns cursos presenciais com o Ra, e ela é uma pessoa que foi uma das primeiras alunas do Ra e acompanhava, né, sempre muitos e muitos anos, e a gente se conheceu pessoalmente, teve a oportunidade também, né, de ter ali um momento de transformação juntas em Toronto. E então, junto, eu também tirei informações de um artigo que ela escreveu que chama Um Programa Ainda Maior a Trabalho. Aquele cronograma lá de todos os anos foi ela que fez aquela imagem lá, né? Então, a minha intenção hoje era de compartilhar mesmo com vocês esse potencial que está aí, porque todos nós temos um papel único na evolução da forma. Não tem como nós escaparmos. Seria muita inocência se nós acordarmos todo dia e achar que nós estamos aqui só para pensar na sobrevivência material, ou para querer esquematizar de forma mental uma estratégia de sobrevivência. Esta era, não era mais, não é mais, né? Hoje em dia, autoconhecimento é tão importante, né, quanto saber ler e escrever, e a pessoa, ela sente um chamado com o desenho humano, né? É interno. Então, você acaba encontrando lá o professor, o analista correto, que vai poder te dar aí um apoio, ou te empoderar, ou compartilhar essa jornada com você, né? Eu quero agradecer a presença de todos aqui. Vou abrir aqui só para ver o pessoal que está aqui.
Eu vou abrir também para... Oi. Tá, para ter aqui. Vou abrir o vídeo aqui, gente. Quem quiser abrir o vídeo, vou liberar também aqui o som. Se vocês quiserem ativar o microfone e fazer alguma pergunta. O vídeo não está liberado. Ok, liberou agora. Para mim tá. Liberou agora? Agora. Tá. Então, gente, eu tô com esse material pronto há um tempão, mas eu estava aguardando um momento, e aí a aula da cartografia se tornou esse momento hoje, eu acabei compartilhando mais, mas para mim foi um super treino, assim, eu vou provavelmente fazer de novo, né, mais uma ou duas vezes até, porque esse material, ele é um material vital para quem chega no desenho humano, para compreender o contexto, né, de tudo. Vocês têm alguma pergunta que queiram perguntar agora? Eu estou processando aqui. Vocês conseguiram captar a questão ali mesmo, dessa chave, né, né, a gente tem, então, assim, essa fechadura em um segredo da chave, né? Eu consigo perceber um pouco já desse movimento aqui, né, que as pessoas estão muito mais, cada vez mais introvertidas, e vai depender do espírito delas ali para você poder chegar, né? E as pessoas acabam, se elas vão muito contra isso, é onde a pessoa perde ali a consciência emocional, né? E se transforma no que o Ra dizia, macaco assassino, né? Que é o homem que mata, porque não tem a consciência emocional, né? Pelo que eu entendi, do lado esquerdo, onde nós estamos, no lado do meio, as chaves que vão ser ativadas, e para onde nós estamos indo, é isso? Exatamente. As fechaduras são as portas da cruz do receptáculo do amor e da cruz da esfinge, tanto para o amor como direção. Amor e direção... Que vão ser ativadas independente da nossa vontade ou não, correto? Ou não? Sim, querido, sim. Então, a diferença é que alguns vão ter essa consciência, outros não, é isso? Olha, a maioria não vai ter, né? Por exemplo, se você começar a interpretar isso aqui, né? O que você pode imaginar e o que já está acontecendo, as instituições não vão conseguir manter o que elas mantêm até hoje, né? Por exemplo, se tu te perguntar até quando o governo vai conseguir pagar o auxílio, né, durante a pandemia, ele não vai poder conseguir pagar para sempre se a pandemia continua e se as coisas não mudam. Então, é o rompimento dessa evolução institucionalizada, focada nessa questão da necessidade tribal. Só que isso é usado como condicionamento, era o que o Rá estava falando lá no início. Não é sobre a humanidade que está todo mundo aí fazendo contrato pela humanidade. Não, vai ser sempre pelo Napoleão, pelo Ramsés, pelo Alexandre, né? Hoje em dia, a gente tem os políticos. Uhum. Entende? Então, assim, é assustador. É assustador. É assustador. Cair a ficha de verdade é assustador. Por isso, gente, a estratégia autoridade, a pessoa trazendo, já fazendo essa experiência há um tempo, traz espaço em nós para a gente abarcar isso aqui. Cada um vai receber de acordo com a sua natureza. Então, por exemplo, na psicologia do rave, as pessoas, quando elas ouvem algo, ou elas vão armazenar, que nem eu faço, que eu sou receptiva, depois eu preciso ser perguntada para eu falar, ou ela vai já criar uma estratégia.
né? Então, assim, hoje em dia, tem gente que diz que o desenho humano vai ser uma forma de como você pode... você vai decidir quando o desenho do seu filho. É a maior ilusão mental, porque não vai... Tu até pode, ali, tá, vou fazer nesse dia para nascer na cruz, tal, não sei o quê, mas você nunca vai ter controle sobre o condicionamento, entende? Então, não tem como a nossa mente querer... Mas tem como ter consciência disso, isso que é o mais importante, né? Não é para ser manipulado, entende? Mas tem gente que acha que é para isso que o desenho humano está ali, e não! Quer saber para que o desenho humano está aqui de verdade? Nós vamos ter um monte de gente nascendo que vão ser considerados socialmente incapazes. Vão ser, né, são os autistas, porque eles não vão estar nem aí para a questão da família, do provedor, entendeu? Né? Então, nós vamos ter um momento onde você tem ruptura institucionalizada, muita gente nascendo com totalmente uma, né, assim, uma ligação social diferente e que não vai conseguir se manter socialmente sozinho. Né? De acordo com o Penta, você precisa de 3 a 5 pessoas para ter uma consciência. Então, a tendência é que as pessoas vão se reunir mais em grupos de Penta, de 5. O Ra disse uma vez numa aula que a tendência que ele podia imaginar é que muita criança que vai nascer, obviamente, em lugares que a pessoa não tem ali, que são pobres, e essas crianças vão ser institucionalizadas, as últimas instituições. E elas lá vão elas mesmas se achar em grupos de 5, né? E daí, a partir de 5 pessoas juntos, se cria uma consciência possível. E dali vai ser como que eles vão se alimentar, que não é mais com coisa, né, com um animal morto. Mas é o começo disso. Imagina o homem primata quando caiu a laringe, que foi o começo para ele de desenvolver a mente. Ele nunca ia imaginar que ele ia viver num mundo um dia, onde a gente tem aí aviões, prédios, engenharia, arquitetura, né? Então, essa consciência emocional, ela nos leva a um novo, digamos assim, momento humano da evolução, há uma, vamos supor assim, uma possibilidade de tu viver num mundo sem polícia. Entende? Imagina tu não precisar da polícia. A gente ainda precisa da polícia porque a gente é o macaco assassino, né? Então, tudo isso era muito comentado nas aulas, nas palestras, assim, porque a matéria do desenho humano nunca é para prever algo. É para mostrar o mecanismo. Já começa pelo seu desenho. Você constata você mesmo. Quem já fez análise que está aqui sabe. Quem está estudando desenho humano sabe. Então, imagina constatar isso aqui também. Então, nós estamos indo para isso aí, para esse movimento. Nós vamos ter a direção mesmo, vai ser lá, né, essa testemunha, né, que veio para trazer combustível para a transformação, para começar algo novo, com medo do futuro. Olha como a coisa combina. A pessoa tem medo do futuro, é ela mesma que vai querer começar algo novo, né? E centrar nela mesma. Né? O 3420 também é essa questão da pessoa introspectiva, pensando ali nela mesma, envolvida, né? Então, você já não consegue perceber isso aí, vocês? Meris, Eliette de São Paulo. Fala, querida. Tudo bom, minha linda? Tudo. Eu vejo isso porque, para mim, depois que eu fiz o curso e fiz a leitura e fiz o acompanhamento, enxergar que eu era uma pessoa que só tinha o centro da cabeça aberto. Sim. Entender que eu vivi um mundo como manifestadora, sendo que o meu processo era outro. O que eu desacelerei, o que eu passei a voltar para dentro de mim e olhar e dizer, espera aí, dá um tempo, deixa eu pensar.
E o que eu vejo é que está havendo, eu percebi isso nos jovens já há algum tempo, na época que eu lecionava, que agora eu aposentei, mas você vê, já está tendo uma mudança de paradigma. Sim. E essa mudança de paradigma, eu vejo assim como quando eu estudei na cura prânica, os chakras, quando você enxerga essa abertura, essa mudança, essa amplitude que vai ter, a gente vai ter que, talvez eu não viva nela, mas haverá um processo de uma outra sociedade, de novos valores, novos paradigmas, Sim. novas formas de ser. E é muito interessante, mas é caótico. E nós estamos nessa virada. Então, assim, o que a gente pode fazer? Assistir. Entretanto, o Ra, quando estava vivo, ele passou ali aqueles anos de desenho humano dele, foram 24 anos, dizendo: siga a estratégia autoridade interna, siga a estratégia autoridade interna. Porque, gente, de acordo com, inclusive até agora, né, no dia a dia, o desenho humano salva a vida da gente o tempo todo, né? Porque eu, por exemplo, eu acordo com esse monte de energia, já quero me meter num monte de encrenca para chamar atenção, tem garganta aberta, né? Aí eu sei que eu tenho que esperar para responder, pronto, acabou. É outro dia, é outra vida, não é, Eliette? É outra vida. Nós somos, na verdade, o Neandertal vendo Cromagnon, né? Nós somos o homem de Neandertal, no final de um processo, vendo uma outra energia surgindo. Exato. E para as pessoas que são agitadas, que são ligadas no 220, aprender a olhar e falar, espera. E esse processo me ajudou muito. Eu passei a poupar energia. Sim, você consegue usar a energia de forma mais né, saudável. Da forma correta. Mais saudável para você mesmo no seu dia a dia, né? Então, o desenho humano é um chamado interno, acima de qualquer coisa. É quando a pessoa realmente sente o chamado interno no momento dela. A gente não precisa fazer nada, sabe? Para ficar aí tentando convencer ninguém de desenho humano nenhum. Todo mundo chega na hora certa. E o tempo todo a gente está se conectando, né? Tranquilo, dentro da estratégia de autoridade você vai conectar corretamente. E o importante é você trazer o experimento, porque, como a Eliette está falando ali, né, eu comentei também, é uma nova forma de tu estar no teu dia a dia, mas todo dia é um novo dia, né, Eliette? Todo dia é uma nova aventura, não tem nada, ninguém ganhou nada, porque não tem nada para ganhar. Todo dia é dia de viver, né? Todo dia é de viver, o desafio é de viver ali as aberturas, né, os ciclos e tudo mais. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Essa palestra está transcrita em algum PDF, alguma coisa que a gente possa reler? Não, eu vou passar para vocês o link que tem em inglês dela. Eu comecei a traduzir, mas é longa, não consegui ainda, porque tem tanta coisa fazendo, na verdade, ao mesmo tempo, né? Muita tradução, muita revisão de texto. O começo está nesses primeiros slides, que eu vou enviar para vocês isso aqui, tá? Eu vou enviar para o pessoal que está estudando Desenho Humano Brasil, vai receber através aí da sua turma, na aula, tá? E a gravação, eu sinceramente, como eu sou emocional, eu não sei, a minha vontade, eventualmente, é de ter uma gravação para disponibilizar lá no nosso canal do YouTube, mas ainda não sei se é essa de hoje. Vou precisar aí deixar na minha onda emocional, porque eu quero... Vocês viram como é delicado esse assunto, não é? Sim. Ele é muito delicado, né? Então, tem que ser disponibilizado também de forma bem correta, né, Cássio? Sim. Mas pode deixar qualquer coisa, vai me perguntando ali pelo WhatsApp, de qualquer forma, todo mundo que está aqui dentro tem como falar comigo pelo WhatsApp, fala comigo por lá. Porque eu coloquei o link aqui para o pessoal lá no Instagram, tem algumas pessoas que vieram. Se vocês querem também, né, aqui o PDF, eu vou tentar enviar para os WhatsApps que eu vejo ali, mas se não chegar, me manda outro WhatsApp. Tá bom, gente? Tá bom. É isso, então. Vamos ver aqui, queridos. Obrigado. Obrigado por tudo.
Alguém mais tem perguntas, né? Quem mais está aqui que gostaria de fazer alguma pergunta? Oi, Meris. A Patrícia aqui, ó. Oi, Não Patrícia. quero, não é nem perguntar, só agradecer e falar que faça mais. Tá bom. Tá Faça bom. mais. A gente precisa bastante mesmo, até colocando em prática mesmo, né? Porque já tem um tempo que a gente fez os estudos e como eu, né, geradora, não vou iniciar, Será para responder? aí fica só a pergunta, né, Meris? Quer fazer mais dessas apresentações, dessas palestras? E Tá bom. obrigada, de coração. Eu tenho sempre aí maior amor por fazer, mas é importante sempre que seja correto, né? Porque daí realmente a gente está, né, digamos assim, gerando a vida mesmo, né? Na hora certa, no momento correto. Mas a tendência agora é que a coisa vai ser mais frequente. Já é o próprio movimento da coisa mesmo, né? Então, estamos juntos aí. Tá bom? Gente, gratidão, então, presença de todos. Uma boa tarde, até Boa amanhã. tarde. Gratamente. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau para todos. Tchau. Bom resto de feriado aí, gente. Tchau. Tchau.